Hoje vamos falar sobre ponto. Onde devo montar o meu pet shop? Eu vou desativar aqui, tá, gente? Porque eu fico mais concentrada. Onde devo montar o meu pet shop? É uma dúvida que eu recebo constantemente. Amanda, como que eu escolho o melhor ponto? Como que eu faço para conseguir escolher o melhor ponto para o meu negócio? Será que é melhor um ponto mais movimentado, mas isso vai me custar mais caro? Ou será que é melhor um ponto um pouco mais afastado, que vai me custar um valor menor por mês? E aí? Essa dúvida de escolher o melhor ponto. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês alguns requisitos que vocês precisam analisar antes de escolher o ponto. E se por um acaso você já tem pet shop, você está aqui, você já tem pet shop, é bacana você assistir essa live também, porque de repente você pode ou sentir a necessidade de trocar o seu ponto. Você tem a dúvida se o seu ponto é um bom ponto mesmo? Então tirar essa dúvida aqui nessa live hoje. Se você já tem essa intenção, não, Amanda, eu já sei que meu ponto é ruim, tudo bem, como que a gente vai escolher um novo ponto? E terceiro, às vezes você pode querer montar uma outra unidade, né? Às vezes você vai querer montar um novo ponto. Então, essa live vai te ajudar em tudo isso, beleza? Vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar, porque eu tenho aqui, ó, 12 fatores para vocês analisarem antes de escolher o ponto. Mas antes da gente entrar nos 12, eu quero dizer o seguinte: o que vai reger a sua escolha, o que vai ser assim, o ponto-chave para você escolher o seu ponto, o ponto ideal, é o seu modelo de negócio. A gente já falou muito aqui sobre modelo de negócio, já tem tem vídeos completos sobre isso lá no meu YouTube, então depois você pode assistir, mas basicamente é você decidir, né, decidir o que você vai ser, certo? Você vai ser pet shop, você vai ser clínica, banho e tosa, você vai ter hotel, creche, o que você vai ser, né? Definir o seu modelo de negócio. Dentro do seu modelo de negócio, você também vai definir quem é o seu público-alvo, com quem você vai se comunicar, quem é o seu público-alvo, né? Então são exatamente 9 pontos, tá, gente, que entram dentro do modelo de negócio. Não vou aprofundar isso aqui hoje, mas a gente já falou muito sobre isso. Então, basicamente, você tem que ter o seu modelo de negócio definido, ok? Para você começar a escolher o ponto. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que escolhem o ponto errado não tem o modelo de negócio definido. Não tem o modelo de negócio definido. Vai lá e escolhe o ponto por achismo, escolhe o ponto por sensação, né? Por sentimento, às vezes até pelo preço, mas não entende que não faz sentido com o seu modelo de negócio. Ou seu modelo de negócio não está desenhado. Você vai desenhar conforme você abrir, conforme o negócio acontecer. Gente, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definitivamente fazer o seu modelo de negócio e definir ele. Para daí a gente ir para esse segundo passo, que é você escolher o seu ponto. Então, primeira coisa é você listar o que você vai precisar para montar o seu modelo de negócio. Então, o que você vai precisar, né? A estrutura que você precisa para montar o seu modelo de negócio. Eu vou precisar, então eu quero montar uma loja, eu quero montar um bentosa, eu quero montar um consultório. Qual mais ou menos a média, né, que você acredita que vai precisar uma metragem, né, que você vai precisar uma área para cada um desses espaços? Vou precisar de um escritório também. Muitas pessoas esquecem, tá, de colocar escritório dentro do pet shop. Não, eu vou ficar aqui no caixa mesmo, meu escritório vai ser no caixa. Não vai rolar. Você não vai ter privacidade nenhuma. Onde, por exemplo, você vai conversar com um funcionário, onde, por exemplo, você vai conversar com um fornecedor, não funciona. Você precisa ter um escritório, ainda que minúsculo, mas você precisa ter um escritório que vai funcionar o administrativo do seu negócio, tá? Essa ideia de você usar o caixa como seu escritório já risca da lista. Não vai rolar, não vai dar certo. Você realmente precisa de um ambiente de escritório. Então, analisar quais são todos os ambientes que você vai precisar para você montar já que você definiu o seu modelo de negócio, né? Amanda, como que eu sei o tamanho ideal? Por exemplo, uma loja de 30 metros quadrados é um bom tamanho? É um tamanho pequeno? É um tamanho grande? Como que eu sei mais ou menos o tamanho ideal, uma área útil para cada um desses ambientes? De novo, você vai depender do que você quer e vai depender também
do estudo que você fez, né? Do estudo que você fez, do estudo de mercado, tá? Não dá pra gente ficar aprofundando muito isso aqui, porque senão a gente não consegue seguir pro tema da live de hoje, que é o ponto. Mas você precisa efetivamente fazer uma pesquisa, visitar seus concorrentes, visitar seus pet shops, o que você tiver de informação no mercado, porque tudo isso é crucial para que você consiga adequar a área necessária. Por exemplo, com os meus alunos do TCC, eles têm acesso lá dentro da plataforma às minhas plantas baixas, as minhas 2 lojas. Então eles podem baixar as plantas, eles podem entender ali qual que é a metragem que eu tenho, né, se é o suficiente para que eles estavam imaginando ou não. Claro que isso a gente também troca muita experiência em relação a isso, porque foi a maneira que eu encontrei para que eles conseguissem visualizar o que seria uma área útil ou não, né? Então já aconteceu, por exemplo, de um aluno que estava montando algo que era gigante. Aí eu falei para ele, dá uma olhadinha lá na minha planta, você está montando, só o seu banho tosa tem 3 vezes a mais do que a minha área, sendo que a sua projeção de vendas, a sua perspectiva, o seu número de atendimento não está tão longe, né, do que você pretende chegar, não é muito diferente do que o número de banhos que eu atendo hoje. Ou seja, vai te custar uma estrutura muito cara, né? Então foi a maneira que eu encontrei para que eles conseguissem visualizar isso. Essa área útil, e não ou fizesse o espaço pequeno demais ou grande demais, né? Mas que fosse na medida ideal, conforme o seu modelo de negócio. Então, primeiro de tudo, lista tudo que você vai precisar, todos os ambientes: loja, banho e tosa, consultório, um espaço para os cães esperarem, por exemplo, antes do banho ou após o banho. Escritório, né? Não esqueça disso. Mano, eu quero ter um hotel também, quero ter um espaço para hotel, um espaço para daycare. Lista tudo que você vai precisar para que você consiga visualizar, ainda que você não tenha uma metragem concreta, mas se vai ser possível você fazer tudo isso dentro daquele espaço. E não precisa ser nenhum arquiteto experiente, nenhum construtor, nenhum engenheiro para que você, por exemplo, visualize uma loja de 30 metros quadrados ou de 50 metros quadrados e você olha e fala, poxa, não dá para fazer tudo que eu quero aqui. Vai ter que ser um espaço maior, ou eu vou ter que mudar o meu modelo de negócio, ou eu vou ter que tirar alguma coisa, né? Óbvio, isso é uma questão de percepção, para que depois, quando você consiga fazer algo bem bonitinho, bem certinho, aí sim você vai contratar alguém, né, com experiência nessa área, para conseguir aproveitar o espaço da melhor maneira. Mas aquela primeira olhada, depois que você listou tudo, basta você ter uma percepção se vai rolar, se vai caber tudo aquilo que você precisa ou não, tá? Esse é o item 1. Próximo item, gente, é o perfil do público, certo? Você já definiu o perfil do público que você quer atender no seu modelo de negócio. Qual é o perfil? Como que você definiu esse perfil? Definiu conforme o sexo, a idade, comportamento, né? Você já definiu esse público. Obviamente que qual vai ser o melhor ponto? Onde esse público tá. Então, se você definiu lá no seu modelo de negócio quem é o seu público, qual vai ser o melhor ponto para você? Onde esse público tá. Então, você definiu que o seu público é público A. Eu quero atender público A. Eu quero montar um pet shop no estilo de uma boutique, só vou lidar com produtos classe A, com serviços classe A. Beleza. Aonde dentro da sua região que essa galera está concentrada em peso, em massa? Onde? Né? Para que você consiga facilitar. Amanda, quer dizer que se eu montar, por exemplo, algo para público A em um bairro que seja público B e C, não vai dar certo? Não acho que não vai dar certo, mas eu acho que o caminho vai ser infinitamente mais difícil e que tem uma grande chance de não dar certo. Por exemplo, pode ser que tenha exceções na sua cidade. Já aqui, por exemplo, acontece de ter uma parmejana incrível que é num bairro localizado público C, mas muito público A vai lá. Por quê? Porque é incrível. São exceções, mas quando ele montou, quando essa pessoa da parmejana, por exemplo, montou, ele não estava focando no público A. Aconteceu, foi um reflexo. Ele estava focando no público do bairro dele,
tá? Então, você já começar o seu negócio pensando nas exceções, não vai rolar, certo? Então, vamos pensar primeiro aqui, onde que está esse público? Aonde que você vai encontrar esse público com mais força, com mais peso? Por isso que vocês estão percebendo como tudo vai, como os pontos todos vão se ligando. Para quem já me segue aqui há algum tempo, para quem já assiste as minhas lives, vocês conseguem perceber como é toda uma engrenagem para que tudo gire da melhor maneira? Então, definiu o seu público, então, beleza, vamos encontrar onde que ele está na sua região. Tá, uma coisa importante só pra gente frisar antes de ir pro próximo ponto é o seguinte, gente, não existe ponto ruim. Não existe ponto ruim. Existe ponto que não conversa com a sua estratégia. O que acontece muitas vezes? Não define a estratégia, não define o modelo de negócio, não define o público, apenas monta. E aí depois, conforme o negócio está acontecendo, aí você começa a entender de modelo de negócio, você começa a visualizar qual é o seu modelo, começa a entender o seu público. Isso aí já passou tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, por exemplo. Depois de tudo isso, aí você percebe que o seu ponto está errado. Você deveria ter montado em outro lugar. Olha o tanto de dinheiro que você já gastou. Então, o mais importante é você definir o seu público e, obviamente, definir a estratégia que você vai utilizar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na live de hoje, tá? Porque aí gente, é você juntar a fome com a vontade de comer, entendeu? Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Poxa, defini meu público, entendi onde que meu público tá. Agora eu vou fazer o seguinte: oi, público, tudo bem? Olha aqui, eu tenho um pet shop para você, eu tenho um produto que você está procurando, eu tenho um serviço que você está procurando, você nem vai precisar ir muito longe, você está juntando a fome com a vontade de comer, certo? Por que a gente vai dificultar se a gente pode facilitar para o nosso cliente? É basicamente essa a ideia. Próximo ponto é visibilidade, gente. Visibilidade é algo... E aliás, eu vou falar muitas coisas aqui na live de hoje que parecem óbvias, mas que muitas pessoas deixam passar. Simplesmente deixa passar, só visualiza depois que abre, depois que monta. Inclusive aconteceu comigo, até vou contar essa experiência para vocês. Então, terceiro ponto é a visibilidade. Gente, cuidado com os obstáculos visuais, por exemplo, muitas árvores na frente. Por exemplo, banca de jornal, sabe? Às vezes tem uma banca de jornal, de revista. Isso hoje é bem raro hoje em dia, mas ainda existe, né? Então, às vezes tem ali na frente uma banca que pode ficar bem na frente da sua loja. Ponto de ônibus. Às vezes tem ponto de ônibus muito próximo. Isso não é legal, porque imagina isso no fluxo do horário que tá todo mundo pegando o ônibus. Vai tampar a visibilidade da sua loja. Pensar o seguinte... verifique como que é a visibilidade da sua loja, você chegando de carro, você chegando a pé, como que é essa visibilidade? Se você chegando por um lado, por uma rua, chegando por outra, né? Então, ficar atento a todas essas questões. Então, tem gente que simplesmente olha um ponto, aqui é um bom ponto, nossa, aqui é um bom ponto, tá passando carro, tá passando gente, é um ótimo ponto, eu vou aqui, ó. E aí, cola naquele ponto, fixa naquele ponto, não vai visitar mais nenhum outro lugar e pronto, encarna que aquele ponto é o melhor. São muitos quesitos que precisam ser analisados e a visibilidade é um que muitas vezes passa despercebido. As pessoas não conseguem, elas só se atentam a isso depois que já montou. Nossa, poxa vida, hein? Esse ponto de ônibus ali na esquina, olha só como é que fica aqui, esse horário cheio, o cliente não consegue nem estacionar, não consegue nem parar, não consegue nem entrar. Então, vamos nos atentar a isso. Outra coisa, gente, ruas planas. Tá? Ruas planas, sem recuos, sem descida, subida, é sempre melhor. Porque às vezes você tá no alto de uma
de uma subida, por exemplo. Então o carro ele vem, ele lá de baixo ele não te enxerga e ele começa a visualizar a sua loja quando já está no ponto dele acelerar para descer, por exemplo. Ou você está bem na baixada de uma descida, então o carro passa muito rápido, não visualiza. Tá vendo como são pequenos detalhes? Então pensar em tudo isso, prestar atenção em tudo isso. E aí é o seguinte, ó, o peso da visibilidade ele depende muito do estilo de compra do seu cliente, depende muito do estilo de compra. Então, por exemplo, se é uma compra por impulso, aquele cliente está passando ali, ai que legal, eu vou comprar, a visibilidade ela é fundamental, ela é imprescindível. Se é uma compra, por exemplo, por conveniência, né? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faltou tal coisa, eu vou lá comprar, o que acontece mais em pet shop, então a visibilidade ela tem um ponto importante. Agora, se é aquele tipo de compra em que o cliente se desloca para ir até a sua loja, que geralmente o que acontece em pet shop, eu preciso levar meu cachorro para tomar banho, ele vai sair só para ir para o pet shop, né? Eu quero comprar uma cama nova, eu quero comprar um acessório novo, ele vai se deslocar para ir até a sua loja, certo? Então aí já a visibilidade ela não é tão fundamental, né? É difícil, por exemplo, se não for uma loja de shopping, a pessoa que ela tá ali, aliás, se bem que é o seguinte, tem pessoas que são viciadas em pet shops, tá? Isso já acontece, graças a Deus. Tem muitas pessoas que estão viciadas em pet shops. Então elas querem sair para conhecer os pet shops, para comprar alguma coisa pro cachorro dela. Mas aí nesse caso, ela já vai focada, entendeu? Ela quer comprar um pet shop, quer visitar um pet shop. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está passando e fala: ai, vamos tomar um café nessa padaria? Ai, gente, olha que padaria linda. Já não aconteceu com você, por exemplo? Você está passando ali, passeando, tá com um tempo um pouco mais tranquilo. Aí você passa na frente de uma padaria e você fala: gente, que padaria linda. Ai, acho que eu vou entrar aqui para tomar um café. Compra por impulso. Já em pet shop é difícil isso acontecer, né? Eu tô passando aqui, ai, que legal. Claro que isso tá mudando, tá, gente? Mas você tá passando e... ai, que pet shop legal, eu tô precisando comprar uma cama pro meu cachorro. É algo um pouco mais difícil disso acontecer, tá? Mas eu entendo que dentro de pet shop tem todos os tipos de compra, tá? Tem a compra por impulso, e aí a gente tá falando de uma parte de layout, estrutura de loja, que aí sim é fundamental que você tenha uma estrutura bem bacana para que você ative e incentive essa compra por impulso dentro da sua loja. Mas em geral, quando a gente tá falando de venda dentro de pet shop, a gente tá falando mais da compra por deslocamento, que é o quê? O cliente ele se desloca para ir até a sua loja. Então a visibilidade, ela não é aquele ponto assim crucial. Não é aquele ponto fundamental dentro de um pet shop. Tem que ser levado em consideração, sim, mas não é algo que a visibilidade é péssima, não vai ter movimento. Claro, gente, que uma visibilidade, uma estrutura que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui ao longo da live, muito melhor, porque você vai ajudar. Mas eu não entendo que é algo assim fundamental e crucial por conta disso. Tá? E a gente tem também a relação de confiança, a gente tem a relação de atendimento, a gente tem o fluxo, né, o procedimento do pet shop. Então, às vezes, o cliente vai preferir ir na sua loja porque é um banho agendado, ele vai esperar menos, tem a conveniência. Lá tem, por exemplo, um espaço kids para o filho dele ficar brincando, lá tem um lugar para ele sentar. Então, tem várias questões que envolvem quando a gente está falando de um pet shop, de um movimento em si. Então eu acredito que, na minha visão, a visibilidade ela não é aquele ponto crucial de sucesso do pet shop, ok? É legal, é importante, sim, mas predomina a compra por deslocamento. As pessoas elas preferem, elas vão agendar um horário, elas vão sair de casa para ir para o pet shop, tá? Por enquanto. Isso vai mudar? Eu acho que tende a mudar. Eu acho que o pet shop ele tá realmente virando parte da rotina, não só para levar o pet para banho, mas em outros momentos. Então, para passear, para ver as novidades, entender o que chegou de novo. Eu entendo que está tendo essa mudança no mercado, tá?
Mas a gente não pode menosprezar a visibilidade. Então, um ponto fundamental. Outro ponto, gente, é a acessibilidade. O que adianta você ter um ponto incrível, você ter um ponto... meu script aqui. Você ter um ponto incrível, um ponto com... Nossa, olha que incrível. Passa 5 mil carros por dia aqui. É uma avenida de alto movimento. E simplesmente não tem estacionamento. Não tem como a pessoa parar. Quantas vezes aconteceu com você de você decidir ir em alguma loja, em algum, enfim, gente, sei lá, uma loja de roupa, um mini mercado, alguma coisa assim, você decidiu, você passou na frente, você deu 2 voltas no quarteirão, 2, 3 voltas, você não achou lugar e você foi embora. Então, o que adianta? Cuidado com essas pegadinhas. Tá? É uma via de alto movimento, é uma via de muito movimento, mas é uma via rápida. Não tem onde estacionar. Aliás, é uma via rápida, só que as pessoas não visualizam o seu ponto. Por quê? Rápido demais. Não tem semáforo, não tem faixa de pedestre. Passa mesmo 5 mil carros, incrível. Um movimento maravilhoso, passa 5 mil carros por dia. Show! Mas ninguém visualiza a sua loja, porque passa muito rápido. Então, nem sempre uma via de grande movimento é um bom ponto, porque não tem estacionamento. Ninguém visualiza a sua loja. Ausência de semáforo, ausência de faixa de pedestre. Gente, e eu acho que quando a gente está falando de pet shop, não dá mais para ser um lugar que não tem estacionamento. Assim, não dá mais. Não dá mais, tá? Por que não dá mais? Antigamente, sei lá, uns 8 anos atrás, quando eu abri pet shop, né, quando eu entrei nesse mercado, era um mercado que estava crescendo, né, ainda não tinha tanta concorrência, era fácil você se destacar no mercado, né, o mercado estava ali em franco crescimento. Agora, meu amor, tem um pet shop a cada esquina, querido. Tem um pet shop abrindo a cada mês. E você vai correr o risco de abrir um lugar sem estacionamento. Pensa comigo, é muito difícil hoje as pessoas terem um cachorro só. Quando a pessoa tem um cachorro, ela se apaixona e ela acaba adquirindo o segundo, adotando, comprando, enfim. Ou um gato, ela fica, né, com aquela sensação de, coitadinho, tá ficando sozinho, tô trabalhando muito. Então as pessoas, elas têm uma tendência maior a ter 2 pets hoje. Você imagina você descendo no pet shop sem estacionamento com 2 cães, com 3 cães, com 4 cães. Como que você vai descer sem um estacionamento? Você tendo que andar a esquina, tendo que dar volta no quarteirão, tendo que atravessar a rua com o seu cachorro. Não dá mais, não dá mais. Precisa ser um lugar com uma acessibilidade, com estacionamento, fácil de estacionar, ou se de repente isso é algo que é um ponto, por exemplo, você fala, Amanda, cara, é um ponto incrível, mas o problema é estacionamento. Então já coloca lá na sua lista um manobrista. Já põe isso na sua lista, nos seus custos, um manobrista, porque, gente, sem estacionamento você vai ficar para trás. O cliente até gosta do seu atendimento, talvez ele vá para comprar um produto, alguma coisa assim, mas para ficar indo toda semana com um monte de cachorro, descendo aquele transtorno de atravessar a rua, de ficar procurando lugar, ele vai falar, poxa, olha, eu adoro vocês, mas infelizmente é muito ruim estacionar aqui. Não dá mais, gente. Isso, pra mim, estacionamento, ele é até mais importante do que a visibilidade, tá? Porque você pensa na rotina do cachorro descendo, né, do cliente descendo com o cachorro segurando saco de ração. É completamente diferente de uma loja de roupa, por exemplo, ou até de uma padaria, de outros estabelecimentos, porque ele não vai precisar ter um animal na mão, certo? Você desce e você chega, vou ter que atravessar a rua e tal, tudo bem, até o esforço que você faz. Agora, a partir do momento que você está falando de você descer com o cachorro, às vezes é um cliente que tem criança.
Gente, você imagina, você dá conta da criança, você dá conta do cachorro, não dá, não dá. Outro ponto que acontece muito lá no pet, mães que acabaram o neném acabou de nascer, então às vezes a criança tá dormindo na cadeirinha. Aí você imagina só, ter que acordar a criança, pegar o neném, pegar o cachorro, não é viável, não é prático, não é prático. Então eu acho fundamental estacionamento, eu acho fundamental ter acessibilidade para o seu cliente. E isso para mim torna um ponto muito mais incrível do que a visibilidade. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso no final. Então, acessibilidade E outro ponto, gente, vocês têm que verificar esse ponto que vocês estão namorando em dias alternados. Por quê? Você vai lá, visitou o ponto, gostou, mas você não se atentou que tem uma feira livre de terça-feira. De terça-feira, na esquina de trás, por exemplo, começa a montar a feira, fecha a rua. E aí? Você vai ter um dia da semana que seu negócio não vai conseguir chegar cliente. Então começa a visitar esse ponto em horários alternados, em dias alternados. Começa a entender como que funciona o fluxo dessa região. Porque depois que você assinou o contrato de aluguel, depois que você montou, é bem mais difícil você mudar, né, gente? Então, são todas essas questões que você precisa analisar antes. Outro ponto, vamos agora para o quinto ponto. Posicionamento. Gente, a posição no quarteirão, ela também é fundamental. A gente tem uma tendência de achar que esquina é um ponto melhor. Por quê? Porque a esquina, ela traz uma visibilidade maior, sim. A esquina, ela traz um acesso por duas vias, né? Então, a gente tem essa ideia, essa percepção de que esquina é melhor. Mas, analise sempre o fluxo dos carros. Analise o fluxo dos pedestres. Analise, sabe o que? O fluxo do semáforo. Então, vamos imaginar que você tem duas esquinas, certo? Você tem aqui um quarteirão. É que tudo que eu faço aqui fica contrário no Insta, mas vamos imaginar que você tem duas esquinas, tá? Só que o ponto que você tá vendo é esse aqui. Tem um semáforo nessa esquina aqui, ó. Esse ponto não vai ser bom, porque todo mundo para aqui. Nessa esquina, como que todo mundo vai passar? Fluxo, acabou de abrir o sinal, acabou de abrir o semáforo, ninguém não vai nem olhar. Essa esquina é muito boa, porque tem um semáforo bem na frente. Agora, essa esquina, provavelmente, ninguém vai olhar pro seu pet shop, né? Porque abriu o semáforo. Então, pensar em tudo isso, pensar o seguinte, quem tá ali, por exemplo, quem tá estacionado, vai ser difícil dele tirar o carro, por exemplo, tem um fluxo muito... você até tem uns estacionamentos na frente, vamos imaginar que você tem uns estacionamentos na frente da sua loja, mas para sair com o carro, por exemplo, né, é muito fluxo, então tem que ficar esperando horas ali para você conseguir sair do carro, né, para você conseguir sair com o carro. Então, analisar esse fluxo, analisar o sentido do trânsito, para que lado vai, para que lado vem, para onde vira, será que realmente é uma boa esquina, será que esse ponto aqui do quarteirão é um bom ponto? De novo, vá de carro, vá de Uber até esse ponto, vá a pé até esse ponto que você está namorando, em horários alternados, em dias alternados, fotografe tudo para que você consiga visualizar em todos os aspectos o seu cliente. Como que seria a experiência dele, tá? E verifique, por exemplo, se não tem uma escola por perto, muito perto, já não vai ser legal, porque vocês já perceberam como que é o fluxo de uma escola, gente, nos horários de saída e de entrada de aluno? Muito carro chegando, muito carro passando, trânsito infernal, ou seja, vai atrapalhar o seu negócio. Então, analisar tudo isso, porque às vezes, num primeiro momento, você fala, nossa, que ótimo, tem uma escola aqui, eu vou pegar todos os clientes, os alunos dessa escola, eles vão virar os meus clientes. Tá bom, isso realmente pode acontecer, mas a longo prazo, será que vai ser bom? Será que o seu cliente vai ter paciência naquele fluxo de escola? Isso com certeza vai atrapalhar o seu negócio.
Outro ponto importante, sexto ponto, é fluxo de pessoas, tá? Claro que é muito melhor você se posicionar onde as pessoas passam, né? Então, se você, por exemplo, está em dúvida entre dois pontos, tem um fluxo de pessoas maior porque de repente tem outras lojas, então as pessoas costumam passar ali, tem uma pracinha perto que as pessoas costumam passear com seus cães, as pessoas costumam tomar lanche, levar a criança para brincar depois da escola. E o outro já é um ponto que não tem tanto um fluxo de pessoas. Claro, gente, vamos escolher o ponto que tem um fluxo de pessoas. Tem gente passando, gente que vai olhar ali, vai olhar o seu pet shop. Por mais que eu tenha dito para vocês que a compra por impulso não é o que predomina, mas ela também acontece e isso só vai ajudar, concordam? Só vai favorecer. Eu quis dizer o seguinte, se você está em um ponto, você está em dúvida entre um ponto que não vai... a compra por impulso vai ser maior, vai favorecer. No entanto, é um ponto que não tem estacionamento, porque tem um fluxo de pessoas ali que rodeiam por ali, mas não tem onde a pessoa estacionar. Ou seja, ela vai favorecer o quê? Só as pessoas que estão a pé. As pessoas que estão de carro, não. Então, nesse caso, eu já não escolheria esse ponto. Mas, se você puder agregar tudo isso que eu estou dizendo num ponto só, incrível, você achou o ponto perfeito, tá? Então, se você está na dúvida, se tem esse ponto que tem fluxo de pessoas passando, ótimo, vai ajudar, as pessoas vão passar, vão conhecer, fala, poxa, eu tô aqui com o meu pet aqui na praça, eu posso trazer o meu cachorro para tomar banho enquanto eu tô brincando com o meu filho aqui nessa praça, eu posso ficar esperando, né? Então ele vai começar a entender como que o pet shop pode participar da rotina daquelas pessoas que estão ali, então com certeza vão ajudar. Então, se tem fluxo de pessoas, sempre muito melhor observar isso, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, gente, faltou uma dica fundamental no item anterior, posicionamento. Uma dica, essa dica é tipo assim, ó, cereja do bolo, tá? Que quase ninguém se atenta a isso. Sol. Observe o sol no seu ponto. O seu negócio vai pegar o sol da manhã, vai pegar o sol da tarde. E por que isso? Porque o sol estraga tudo. Quem já tem pet shop e o sol pega na vitrine sabe o que eu tô falando. A gente às vezes busca, né, gente, uma loja e olha só, na minha loja, por exemplo, né, na loja, nas duas, por sinal, as portas são portas de vidro. Eu não tenho vitrine, tá? Nas duas lojas eu não tenho vitrine, são portas de vidro. E em uma loja pega o sol da manhã. A gente teve que afastar tudo da porta. Fora que a gente colocou um insufilme para ficar um pouco mais escuro. E ainda assim, se a gente não toma cuidado, a gente perde muito produto. Tudo o que fica no sol estraga, gente, desbota. A borracha, se tiver algum tipo comedouro que tem aquela borracha em volta, sabe, do comedouro, para ele não deslizar no chão, a borracha seca. Gente, é o ó do borogodó. Tá? Então prestem atenção ao posicionamento do sol no seu negócio. Ele vai pegar o sol da manhã, vai pegar muito sol. Aliás, é super natural. Comecem a observar, é natural, é super natural não, é super comum a gente encontrar, por exemplo, sabe aquelas lojinhas, né? Tipo mall, assim, são várias lojinhas. E aí, de um lado tudo alugado. Do outro lado, um monte de loja vazia com placa de aluga-se. Por que ninguém aluga ali? Talvez porque o sol ali é muito agressivo, muito forte. Se você alugar, ou seja, ou você vai ter que fechar tudo, né? E aí o cliente até vai ficar na dúvida se o seu pet shop está aberto ou não. Ou você vai ter que assumir que o sol vai estragar tudo. Então, prestem atenção ao posicionamento do sol. Isso é fundamental, tá? Porque muitas vezes o sol realmente vai atrapalhar e muito o seu negócio, vai atrapalhar e muito, tá? Então esse foi um ponto importante aqui dentro de posicionamento. Vamos voltar para o fluxo de pessoas. Ah, tá, uma coisa importante, uma dica aqui dentro do fluxo de pessoas. Cuidado, porque às vezes tem um fluxo, por exemplo, no quarteirão que você escolheu, que pode atrapalhar o seu negócio. Então às vezes tem um fluxo que todo mundo vira
na rua do pet que você escolheu, do seu ponto, tá? Então você tá lá entre um quarteirão e tem uma rua que ela é uma rua específica que liga até um outro bairro, por exemplo. Então uma tendência de todo mundo virar ali. Isso pode ser bom, porque se você tá buscando um movimento, isso pode atrapalhar também, porque às vezes você vai pegar um fluxo de carro que não é seu cliente, por exemplo, de pessoas que não é o seu público-alvo. Então, às vezes, isso pode te atrapalhar. Então, verifica o fluxo do bairro, verifica o fluxo da rua, tá? Para ver se faz sentido. Exemplo, você tem... E aí, agora eu vou entrar para o próximo ponto e vou juntar os dois exemplos. O próximo ponto é o seguinte: conheça a vizinhança. Ou seja, quanto mais próximo você tiver de negócios que se relacionam com o seu, melhor, né? Então, por exemplo, eu vou montar o meu pet shop, eu quero montar naquele bairro X, naquela rua assado, porque lá tem padaria, lá tem loja de roupa, lá tem enfim... Tem negócios que conversem com o seu. Agora imagina o seguinte, que você está vendo uma rua que tem oficina mecânica, bicicletaria, não é o mesmo público, certo? Que vai atingir. Então tentar buscar um espaço, um lugar que tenha negócios que conversem com o seu. Mas ao mesmo tempo, tomem cuidado, porque às vezes isso pode te atrapalhar. Se é um negócio que precisa de muito estacionamento. Vamos imaginar que tem um mini mercado, tá? Perto de onde você quer montar. E esse mini mercado, ele até tem estacionamento, mas ele tem poucas vagas. O que vai acontecer? Perto do seu pet shop, todas as vagas da rua vão ficar ocupadas, sempre. Porque tem um mini mercado. Aí num primeiro momento você pensa, ai, que legal, tem um mini mercado aqui. Nossa, deve ter um fluxo bacana de pessoas, né? Um mini mercado. O mini mercado tem alguns estacionamentos, mas não é o suficiente para o fluxo dele. O que vai acontecer? A sua rua sempre lotada de carro. Lotérica, tem uma lotérica perto. Uma lotérica, tem um fluxo de lotérica aqui. O que vai acontecer? Próximo dos dias de recebimento, Mega Sena acumulada, no seu pet shop, sempre na rua vai ficar lotado de carro, tá? Então, gente, muito cuidado, tá? Com o ponto na hora de escolher. Às vezes algo que você está achando que vai ser bom, que vai te ajudar, vai te atrapalhar. Então conheça muito bem a vizinhança e os negócios que estão lá, para ver se eles vão juntar forças para o seu, ou se simplesmente isso vai ser algo ruim. Outro ponto fundamental é concorrência. Qual é a sua estratégia? A sua estratégia é ficar próximo da concorrência ou a sua estratégia é ficar longe da concorrência? Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando de compras por comparação, que o cliente ele compara preço, ele compara modelo, é uma estratégia você ficar perto do seu concorrente. Por exemplo, vocês já perceberam que sempre perto, né, nos grandes centros, sempre perto de uma Petz tem uma Cobasi ou vice-versa? Porque o cliente vai lá, não encontra, ou o preço acha caro, ele já vai logo na outra e ele fica com essa questão de comparação. Justamente porque é um modelo de negócio, tá? É algo que o tipo de público que ele atende faz sentido, certo? Agora, se o seu modelo de negócio que você vai atender já não é esse tipo de compra e, por sinal, é um tipo de compra diferente, você tem que observar o seguinte: conforme o seu modelo de negócio para a região que você quer abrir, cabe mais uma empresa? Gente, isso é um erro gravíssimo que pet shop comete. Por quê? O mercado pet é o que mais cresce. Abre um pet shop, você vai ficar rico. É o que todo mundo quer, todo mundo tem cachorro. As pessoas estão deixando de ter filho para ter cachorro. E simplesmente não estuda o ponto. Abre. Mas às vezes naquela região já está saturado. Já tem um monte de pet shop. Então você pode ter um negócio incrível, você pode ter um atendimento incrível, produtos
selecionados, mas seu concorrente também tem tudo isso, entendeu? O mercado já está saturado. O seu modelo de negócio ele é igual aos outros que tem na região. E aí você vai dizer o quê? Ah, esse negócio de montar pet shop não dá certo não. Montei, tive que fechar, maior prejuízo, gastei todo o dinheiro que eu tinha. A culpa não é do mercado pet. A culpa é sua, que não olhou antes, que não fez pesquisa de mercado. Então analisa se faz sentido, se cabe outro negócio naquela região? Ou será que o público não está muito bem atendido, tá? Então, analisar esse ponto frente à sua concorrência, se faz sentido ou não. Peraí, meu script aqui sumiu, pronto. Se faz sentido ou não. Fazer um estudo de mercado da região. Ah, não, olha, já tem pet shop aqui, mas o modelo de negócio que eu vou abrir é completamente diferente, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri a minha primeira loja, inclusive até na minha segunda loja, tinham pet shops bem próximos, por sinal. Mas a minha proposta era completamente diferente do que a proposta daqueles pets que já estavam abertos. Era um modelo de negócio completamente diferente, eu ia atender outro público completamente diferente. Então tá tudo bem, certo? Porque eu vou trabalhar com outra clientela. Então analisar isso. Deixa eu ver se eu falei tudo isso. Ah, outro ponto importante. Cuidado com essa análise da sua concorrência. Porque às vezes o seu concorrente não é tão óbvio quanto parece. Vamos imaginar que você vai abrir um pet shop e o seu foco vai ser venda de ração. Amanda, o meu foco é ração, eu quero vender ração a granel, quero trabalhar com ração de combate, quero trabalhar com ração um preço mais acessível. Você já pensou, por exemplo, que um supermercado pode ser seu concorrente? Por quê? Gente, vocês já notaram que os mercados estão cada vez mais aumentando a seção pet dentro dos supermercados? Estão aumentando a seção pet. Eles não têm, rações super premium, ração premium, eles não têm. Mas as rações que talvez vá ser a mesma faixa de preço da ração que você vai trabalhar, caso esse seja o seu modelo de negócio, esse exemplo que eu dei, o supermercado ele pode ser sim seu concorrente. Então, presta atenção nisso, que às vezes o seu concorrente não é tão óbvio quanto parece, tá? Próximo item é o crescimento da região. Tenta analisar para onde que esse bairro vai evoluir, para onde que ele vai crescer, se vai ter alguma obra. E como é que você vai fazer isso? Amanda, eu não vou ter bola de cristal para saber? Não, você não precisa ter bola de cristal. Gente, nas prefeituras tem os órgãos como secretarias, por exemplo, de planejamento, que você consegue ter acesso às obras que serão realizadas na cidade. Se vai ter um viaduto, por exemplo, se vai asfaltar tal rua, se tem a previsão de asfaltar. E aí, com isso, você vai entender a projeção daquela região. Poxa, hoje eu quero montar aqui, eu sei que, é uma região que ainda está em franco crescimento, mas eu sei que vai ser feito um viaduto ali. Nossa, quando fizer esse viaduto, essa região aqui vai ficar incrível, vai valorizar pra caramba. Ou seja, você já está fazendo um investimento a longo prazo. Claro, entenda quando isso vai acontecer, se realmente já tem previsão, se já tem data, se é tudo ok, confirmado, e quando a gente está falando de obra pública, muitas coisas podem acontecer no meio desse caminho, mas isso é algo que vai te ajudar no momento de você escolher esse ponto. Próximo ponto, estamos no 10º ponto, estamos já aqui chegando ao final da nossa live, é você pensar o seguinte: o custo, o ponto dos sonhos, cabe no seu bolso? Será que cabe no seu bolso esse ponto dos sonhos? Nossa, eu encontrei um ponto perfeito. Amanda, tem tudo isso que você falou. Tem tudo. Assim, é o ponto perfeito. Mas eu vou ter que reformar ele inteiro. Cabe no seu plano de negócio? Cabe no seu investimento inicial? Isso é um ponto crucial a ser estudado, né? Porque às vezes é um ponto lindo, perfeito, só que você vai ter que fazer uma big de uma reforma.
Vai acabar com todo o seu investimento. Você não vai ter dinheiro para você comprar o estoque, você não vai ter capital de giro. Então ele vai se tornar um bom ponto? Não, porque você vai começar mega enforcado. O que adianta? Você está num ponto incrível, né? Mas já começando naquele sufoco, começar, por exemplo, sem estoque ou com poucas coisas, não vai adiantar, certo? Então levar em consideração também o custo para que você torne esse imóvel perfeito para a sua atividade. Quando a gente está falando de pet shop, a gente sabe que é impossível você encontrar um imóvel pronto. Impossível. Você vai ter que fazer um banho-tosa, hidráulica, elétrica, você vai ter que pensar na segurança dos cães, você vai ter que pensar em um ambiente para que eles fiquem esperando para o banho, você vai ter que pensar numa seção de loja, né? Se tem um fluxo, se as pessoas conseguem efetivamente olhar a loja e tem vontade de comprar, é um fluxo harmônico dentro da loja com o banho e tosa. Gente, são muitas questões que provavelmente você vai precisar reformar. E com o ponto que é lindo, incrível, maravilhoso, mas que vai custar muito, não vai rolar, né, gente? Então, fundamental. Número 10. O ponto dos sonhos cabe no seu bolso? Se não couber, vamos partir para o próximo ponto e tá tudo bem, certo? Tá? Gente, 11º ponto. Esse 11º ponto é algo que eu não me atentei, mas ao mesmo tempo eu não tinha como, se eu tivesse me atentado, eu iria assumir o risco de qualquer maneira. Mas prestem atenção nisso. Disponibilidade de funcionários. Tem ponto de ônibus próximo? É fácil você conseguir funcionários para aquela região? Quando eu abri a minha primeira loja, era um ponto que estava iniciando, desbravando naquele momento. Então era um ponto difícil. Eu tive que conseguir funcionários que tinham condução própria, né? Porque para o ônibus até tinha, mas eram uns horários assim péssimos, horários ruins, né? Então tinham poucos ônibus para aquela região. Mas ainda assim, eu não me atentei a isso, eu só me atentei depois que o pet estava em funcionamento, quando eu fui contratar, que eu percebi que ia ser mais difícil. Mas isso seria algo que eu teria assumido, porque o ponto era muito bom. O ponto era muito bom, então, tipo, valeria a pena. Não, beleza, vamos assumir um pouco aqui, né? Vamos plantar essa sementinha que já vai ficar muito bom. Mas leve isso em consideração. Que às vezes você está em dúvida entre dois pontos, às vezes você pode montar em algum outro lugar, às vezes esse ponto não é tão incrível assim que vai valer a pena você abrir mão disso. Porque, gente, já é tão difícil a gente conseguir pessoas qualificadas, já conseguir uma equipe redonda, uma equipe alinhada, e aí você esbarra nisso. Ah, é muito longe, eu até gostaria de trabalhar com vocês, mas não tem ônibus, por exemplo, eu vou ter que sair 4 horas da manhã da minha casa para eu conseguir chegar até aí, porque o ônibus que sai de tal ponto e vai para esse ponto aí na frente do seu pet shop, sai tal horas de um lugar e se eu não chegar até tal horas eu vou perder. Era isso que acontecia comigo, tinham pouquíssimos ônibus. Então, se atentem a isso, se a disponibilidade de funcionário, como que vai ser em relação a esse ponto. Último ponto, 12º, é a seguinte informação, gente. Nada substitui o trabalho de campo. Nada substitui. Então, arregaçar as mangas, gastar a sola do sapato, sim. Ir de carro, ir de Uber, ir a pé, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. Até porque você tem que verificar como é que fica o seu ponto à noite. Se é um local, por exemplo, que traz uma insegurança, não é um local inseguro, mas ele traz uma insegurança para o cliente. Um local pouco iluminado, um local um pouco afastado, com pouco movimento. Se ele traz uma certa insegurança para o cliente, pode ter certeza que isso vai ser um fator que ele vai pensar. Falar, eu gosto lá daquele pet shop, mas a gente tem que buscar até 5 horas, porque depois das 5 começa a escurecer e eu tenho sinto um pouco de medo naquela região, né? Então, analisar o seu ponto em todos os horários, tá? Em todos os horários do dia, em dias alternados, analisar
tudo, 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 tudo.